depois também para poder completar e passar para vocês, tá? E eu Tá costumo bom. usar exatamente os mesmos exemplos. Vamos lá. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre conceitos e reflexões dentro da nutrição comportamental. Isso aí é minha gatinha. Eu falei que tinha colocado foto dela. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria que a gente pensasse sobre essas 3 questões aqui. Comerei por quê? Como isso? Por quê? E comi essa quantidade por quê? Essas são 3 questões que parecem ser a mesma coisa, parecem ser muito simples, mas que são extremamente relevantes. Vamos fazer um exercício aqui. Alguém liga o microfone aí e me responda exatamente isso. Em relação ao seu café da manhã de hoje, por que você planejou tomar o café da manhã? Preciso do carregador. Professor, Oi. eu pensei numa coisa que eu amo. Quando vi o slide, eu só pensei assim, olha, pensei no japonês, no restaurante japonês, né? Comerei porque amo, como isso porque amo, comer essa quantidade porque amo. Só isso que eu consegui pensar. Quem mais? Fala aí, fala aí. Não, foi isso que eu consegui pensar tudo. Na verdade, o japonês, por exemplo, que é uma comida que eu adoro, sashimi, aliás, é a única proteína que eu como, e ovo também. Hoje em dia eu já não como mais frango, nem carne, há 40 anos que eu já não como, mas o sashimi eu não consigo largar. É a única, por isso que eu não sou vegetariana, né? Porque eu não consigo largar o japonês. Então, quando eu penso em japonês, eu como porque amo, só porque amo, né? Eu como uma quantidade louca, eu me perco. Eu vou para rodízio, eu me perco. Eu acho que a única coisa assim que eu me perco é o japonês. Eu não consigo ir para o rodízio e não sair passando mal, vamos dizer assim. É desesperador. O resto sou toda regradinha, certinha, com bebida também, tranquilo, bebo 2 drinks e acabou. Agora, o japonês me acaba. Eu saio passando mal, sempre. Eu pensei num docinho. No docinho, o docinho que está aí na foto? Não, tipo um chocolate, ou algo assim. Seria comerei porque estou de TPM, como isso, né? No caso, doce. Todas as respostas seriam TPM. A quantidade também. Quando eu estou de TPM, eu entro num estado ansioso terrível. Eu já pensei no bolinho da minha mãe. Minha mãe veio para cá ontem me dar uma força e eu amo o bolinho dela. Isso me remeteu a quando eu morava com ela. E de ontem para hoje eu comi metade do tabuleiro de bolo. Assim, comi loucamente. E eu acho que é mais pela memória afetiva também. Então, você comeu pela memória afetiva, comeu isso porque te lembrava a sua mãe e comeu essa quantidade porque Porque é muito gostoso o bolinho dela. é gostoso. Então, comeu essa quantidade por prazer. Sim, mas não tinha necessidade de comer tanto assim. Mas aí quando eu vi, já tinha ido embora. Ah. Notem que tem mais alguém para contar relatos? Professora, eu nem vou falar mais muito, porque começou a obra aqui em cima, nem dá. Mas eu comi 2 ovinhos, porque eu ia ficar com fome durante a aula. É porque é isso que eu geralmente como, acho que é gostosinho de manhã, e a quantidade, porque eu achei suficiente para aquele momento, para minha fome, enfim. Então, notem que a fala de vocês, e foi importante essa fala da Dani também, existem muitos porquês. Existem muitos porquês. Às vezes você comeu porque você estava com fome. O que você comeu porque era o que estava ali disponível.
Acordei pela manhã com fome, me arrumei atrasado, então eu comi porque eu estava com fome. O que eu comi, né, que é o segundo, como isso, porque era o que estava disponível ali na mesa, foi o que eu olhei e falei, vai ser isso mesmo. E comi essa quantidade porque foi o quanto que eu consegui pegar para ir comendo e carregando enquanto eu dirigia, por exemplo. Tem muitos porquês. Eu acho que quanto maior a quantidade de fome, menor a quantidade de menor a capacidade que a gente tem de analisar, né, o que a gente está comendo e a quantidade. A gente fica um pouco irracional. Ou seja, o comerei porque influencia no como isso porque. É isso que você está querendo dizer? Isso. Então, se eu comerei porque tenho fome, como isso porque é o que está mais acessível, é o que está mais prático, é o que é mais rápido, é o que vai atender melhor o meu planejamento do comer. Às vezes a gente planeja. E influencia também na quantidade, né? Oi? Influencia também na quantidade. E influencia na quantidade, né? Então, todas as vezes que vocês forem comer, né, a gente come por esses três caminhos, né? O primeiro, comerei porque, está ligado ao pré-alimentação. É aquilo que a gente planeja, às vezes precariamente, às vezes de maneira mais sofisticada, mas existe algum planejamento. Talvez não tenha sido nem você que fez esse planejamento, mas existiu algum planejamento. Pensa numa ceia de Natal. A ceia do Natal. Você planeja todos aqueles alimentos, a forma como vai ser preparado, como que vai ser distribuído na mesa e tal. Talvez não seja você, talvez seja uma terceira pessoa, né? A Larissa falou sobre a mãe. Imagina ela indo fazer a ceia de Natal na casa da mãe. A mãe que vai planejar isso. Talvez com a participação dela, talvez não. Mas mesmo quando eu delego para outra pessoa, eu, de certo modo, eu sou responsável por isso. Então, a primeira pergunta, né, a primeira frase, comerei por quê? É aquilo que está ligado ao planejamento da alimentação. Então, a Dani, por exemplo, falou: eu comi porque eu sabia que eu teria fome. Então, para não parar a aula para comer, eu comia antes para não ter fome durante a aula. Pelo que eu entendi, foi isso, não é? Então, é um planejamento. Diferente do que outras pessoas falaram antes, como, não lembro quem falou sobre a TPM, falou: planejei comer isso porque estava com TPM. Então, o comerei porque é o planejamento daquilo que está ligado ao que você vai se alimentar, né? E quando eu falo de planejamento, eu estou falando de um planejamento muito maior. Estou falando de com quem, onde, a forma, o horário, tudo ligado a esse planejamento. Às vezes a gente não pensa nisso. E o Mindful Eating está muito ligado a isso, né? A gente vai ver que em vários momentos ao longo da apresentação de hoje, a gente vai fazer ligações com algumas terapêuticas ligadas à nutrição comportamental, né? E a segunda frase é como isso, por quê? Ou seja, de fato, aquele alimento ou aquela comida. A gente vai ver que alimento e comida podem ser interpretados de uma maneira diferente, que é aquilo que você está se alimentando naquele momento. E você come uma certa quantidade. A quantidade que você come pode estar ligada com a sua fome, como foi citado aí antes, né? Se eu estou com muita fome, eu como mais. Pode estar ligado com o prazer que aquele alimento está te proporcionando. Então, eu comi mais bolo da minha mãe porque estava gostoso, porque foi prazeroso, aquilo me satisfez. E aí a satisfação não está ligada necessariamente com a satisfação fisiológica, né? Então, vamos lá. O que é o homem? O homem não o homem masculino, mas o Homo sapiens. O Homo sapiens, ele é diferente dos animais. Nós somos um produto biológico, social, a gente interage em sociedade, influencia a nossa sociedade, né? A gente vive
dependendo, principalmente na forma como a gente vive hoje, a gente depende de outras pessoas para viver, né? E isso fica claro quando a gente tem uma pandemia, a gente vê como integrado a gente está socialmente, as nações e também outros níveis de sociedade. Mas a gente vê isso também quando você olha para um programa como Largados e Pelados, né? Como é que é? Largado e Pelado, que é um programa que coloca a pessoa lá no meio do mato, sem nada, sem roupa, sem nada, e a gente vê o quanto que a vida é sofrida daquela maneira, né? Então, nós somos seres sociais. A gente depende da sociedade do ponto de vista prático, que eu acabei de citar, mas também por outras questões. A gente depende da nossa sociedade para os nossos relacionamentos, para os nossos prazeres, para tratar as nossas dores, as nossas mazelas. E isso acaba fazendo com que nós também sejamos seres produtos psíquicos, né? A nossa mente, o nosso psique acaba também moldando o que nós somos e a forma como a gente entende, observa e projeta o mundo, né? Mas também nós somos seres afetivos, a gente gosta ou não gosta de coisas. A gente ama e odeia coisas, pessoas, alimentos. A gente não é uma máquina. Não somos uma máquina. A gente consegue amar e odiar coisas. Ah, Sérgio, mas é tão feio o sentimento de ódio. Não. Ele pode ser desvalorizado na nossa sociedade, mas é importante. Odiar alguma coisa te ajudou, quando o homem primitivo, a sobreviver, a se manter vivo. Eu odeio quem me bate. Então, isso é importante, me ajuda a me manter vivo. Eu amo quem me traz afeto, quem me traz calor humano. Isso é importante, me ajuda a ter mais saúde psíquica e física, né? Então, nós somos seres afetivos, né? Não tenham vergonha de amar e odiar as coisas, porque de fato a gente ama e odeia, né? Nós somos seres também culturais. A forma como a gente lida com o mundo culturalmente vai mudando e a gente vai mudando a nossa cultura, né? Então, tendo isso em mente, a gente entende que a alimentação, que a nutrição, que a comida, que o alimento faz parte um pouquinho disso tudo, né? E é influenciado por isso tudo também. Bom, e aí surge uma pergunta: o que é nutrição? O que vocês entendem por nutrição? Vocês serão os profissionais da nutrição. O que é nutrição? E aí, galera, o que é a nutrição? Adquirir nutrientes através dos alimentos para desenvolver suas funções metabólicas, fisiológicas e sociais. Ou seja, a nutrição está ligado com atender necessidades fisiológicas. O que mais? Fala, Gislane. Estou pensando aqui. Vai. Quando a gente pensa em nutrição, né, a gente está pensando no ponto de vista de atender as demandas fisiológicas, mas a gente pode, dependendo do autor que você está seguindo, a gente pode entender a nutrição como algo que vai também para todos esses outros cenários que a gente vem conversando, né? A nutrição envolve a ciência da alimentação e do comer. Ah, Sérgio, alimentação e comer são coisas diferentes? A gente pode entender a alimentação como
atender às demandas fisiológicas como algo racional, objetivo e até mesmo terapêutico, né? Então, quando a Dani fala assim, eu comi nesse momento porque eu sabia que futuramente eu teria fome, ela está numa lógica racional da escolha do alimento. Quando a gente pensa, eu vou comer uma maçã orgânica no lugar de uma maçã não orgânica, eu estou pensando na característica desse alimento, em quais são os pontos positivos e negativos, e até mesmo numa possível terapêutica, né? Bom, consumir uma maçã orgânica vai ser melhor para a manutenção da minha microbiota, por exemplo, né? Então, a gente está pensando nessa relação de alimentação com objetivo, com racionalidade, com demanda fisiológica, entendendo o alimento como fonte de nutriente. E isso vocês veem muito bem na graduação, muito bem mesmo. Quando você tem aula com a Patrícia e entende o que é a composição do alimento, quando você tem aula de fisiologia e entende como ele é digerido e absorvido, quando você tem aula de nutrição humana e entende como que deve ser prescrito para atender às demandas, quando você tem aula das dietoterapias, pensando nos objetivos da alimentação com a sua proposta terapêutica para tratar algum tipo de doença, a gente está vendo esse aspecto da nutrição. Isso é muito bem visto. Um outro aspecto da nutrição que a gente vem conversando e enfatizando nessa disciplina é o comer. Comer, você pode pensar no comer da seguinte maneira: eu coloquei o alimento na boca, mastiguei e degluti. Na nutrição comportamental, isso é visto como você se alimentar. Agora, o comer não é só colocar o alimento na boca, mastigar e deglutir. O comer é um ato social, coletivo, cultural, é cheio de representações e significados. Quando a gente ouviu no início a Larissa falando assim, porque o bolo da minha mãe me deu saudade, isso significa que aquele alimento tem um significado. Não é uma porção somente de carboidrato, lipídio, proteínas e vitaminas e minerais. Aquele alimento, ele tem um significado. E por ele ter um significado, para ela tem uma representação. Talvez a representação seja diferente desse mesmo alimento para a Larissa e para sua mãe. Talvez para a Larissa, e aquilo dali represente afeto, memórias, represente carinho. Talvez para a mãe, aquele bolo represente agrado, represente cuidado, represente empenho. Notem que são representações ligeiramente diferentes, estão vinculadas com o mesmo alimento numa mesma refeição. O comer aquele bolo foi um ato social dela com a mãe e talvez com a filha também, né? Então, esse comer coletivo, ele está ligado, ele está dentro da nutrição também, mas não é um alimentar-se somente, é algo mais amplo, né? Vulgarmente falando, de forma coloquial, a gente fala alimentar ou comer como sinônimo. Inclusive em aulas, e eu também faço isso, utilizo esses termos como sinônimo, né? Mas é importante a gente diferenciá-los para a gente expandir o nosso olhar do que é a nutrição, do que é o comportamento alimentar, né? E aí a gente, já que a gente falou de alimentação e comer, eu vou me alimentar, eu vou comer. Eu me alimento com alimentos. E eu como comida. O alimento, ele está ali para formar tecidos, desenvolver tecidos, fazer a manutenção do corpo, ou seja, formar o indivíduo, fazer o seu desenvolvimento e questões ligadas à biologia. Já a comida, não. A comida tem uma função cultural. Você, no Natal, come o que come por uma questão cultural. Você paga mais do que um jantar convencional
numa noite especial comemorativa, por exemplo, com o seu companheiro ou companheira, por uma questão cultural. Quando vocês se formarem, vocês provavelmente vão comer, né? Normalmente o pessoal sai da formatura e fala assim, não, vamos jantar todo mundo para comemorar, é aniversário, vamos comer. A gente tem, na nossa cultura, especificamente na brasileira, praticamente todos os eventos culturais estão ligados a algum tipo de alimento, algum tipo de comida, para ser mais específico, né? Você faz aniversário, você come bolo, você tem o Natal, tem o Ano Novo, tem qualquer tipo de festa, tem uma comida associada. Até quando o evento não é feliz, quando o evento é triste. Fulano morreu. Normalmente tem um buffet ali no velório. Eu estou triste porque eu não passei numa determinada disciplina. Estou chateado, preciso de algo que me dê alento, que me dê um pouco mais de ânimo. Aí você vai lá e pode, dentre várias opções, comer. Eu não estou atribuindo nenhum valor de juízo a isso. Eu não estou falando que é errado você, por exemplo, estar triste e buscar alguma satisfação com comida. Alguma felicidade, algum alento com comida. Comida é de São fato. atitudes compensatórias, né? Sim. Você está em sofrimento, é digno, é justo que você busque estratégias para passar por esse luto, por esse sofrimento. A questão é se essa estratégia que você vai optar, ela vai gerar outros impactos negativos para a sua saúde. Fala, Dani. Desculpa a barulheira aqui, tinha deixado o microfone aberto. Não, eu pelo menos fiz com a Gláucia uma disciplina, aquela alimentação e cultura, que foi bem interessante, porque abriu muito a minha visão sobre o ato de comer e tal, aí tem aqueles montes de artigos sobre comensalidade, como é importante, e ficou muito claro que às vezes a gente está vivendo uma epidemia de obesidade, né, que se fosse simplesmente uma folha de papel A4 com uma dieta, teria solucionado, né, que assim, que os hábitos em torno dos alimentos é que, na verdade, por isso que eu me interessei por essa disciplina, é que os hábitos que vão realmente ter um sucesso ou não num planejamento, né? É muito difícil você simplesmente falar bioquimicamente sem toda a parte comportamental, né? Impossível quase. Sim, e eu não tô desvalorizando conhecimentos, eu estou agregando conhecimentos, né? Então, quando a gente pensa na composição bioquímica de um alimento, eu preciso saber disso. Preciso saber disso. É importantíssimo. Tem muita gente pesando para um lado e tem muita gente pesando para o outro lado dentro da nutrição. Não, de fato, eu preciso saber, por exemplo, qual é a composição desse donut com os seus aditivos alimentares, corantes, tudo aquilo que a gente viu, por exemplo, lá em tecnologia, que a gente criticou bastante. Eu ia até falar isso, porque às vezes, por exemplo, na parte, né, vem uma pessoa com problema de peso, obesidade e tal, e retirar aqueles alimentos, às vezes você está retirando a única forma com que a pessoa sabe lidar com aquele sentimento, aquele sofrimento. Então, às vezes é muito mais, para de comer isso, mas é naquela comida ou naquela sensação que ela lida com os sentimentos dela. Então, às vezes tem até umas coisas bem mais sérias, né? Sim, e talvez a solução não seja retirar o único ponto de felicidade, mas sim incluir outros pontos de felicidade e satisfação. Porque não é um problema você, por exemplo, estar chateado e comer um donut desse daí. Para mim, eu nem curto muito, mas eu estou usando só a imagem que está ali, né? Mas o problema é a pessoa não ter outras ferramentas para buscar alívio, para buscar satisfação, para buscar prazer e depender exclusivamente de uma delas. E aí, quando eu estou falando isso, eu estou extrapolando a nutrição e estou indo para diversas outras coisas. Tem gente que busca, por exemplo, o álcool, tem gente que busca o sexo, tem gente que busca o jogo, tem gente que busca o consumo, tem gente que busca alguma coisa como forma de prazer. O problema não é Aí que buscar entra algo como forma de prazer. Oi? a importância da educação, né, alimentar, fazer a pessoa entender que ela pode comer de tudo, mas nem sempre o alimento, determinados alimentos convém, né, nem em todos os momentos.
Sim, às vezes o alimento nem convém do ponto de vista bioquímico, mas convém do ponto de vista social naquele momento. E a questão que eu estou enfatizando aqui é quando a pessoa ela não tem outras ferramentas a não ser aquilo. Esse é o real problema. O real problema é que a pessoa ela depende exclusivamente de uma forma de prazer para tentar lidar com os sofrimentos. Eu estou passando por cima de um questionamento prévio que é o seguinte: você está num sofrimento, o sofrimento ele não vai ser extinto pela colocação de um comportamento prazeroso no lugar. Às vezes você está triste por uma relação, por exemplo, uma relação ruim familiar, ou uma relação ruim no trabalho. Não adianta eu lotar de atos e comportamentos prazerosos que o fruto do desprazer, o fruto da angústia, do sofrimento vai continuar. O problema não está no como que eu vou buscar prazer, mas talvez o problema esteja em como lidar com o real problema. E aí o buscar o prazer se torna uma forma de mascarar, de evitar, de fuga do real problema, né? Então, quando a gente pega na nutrição um paciente que está buscando o alimento para tentar sanar um problema dele, o alimento ele não é capaz de sanar um problema, por exemplo, de relacionamento que ele tem com, sei lá, um relacionamento conjugal, por exemplo. O alimento ele não vai resolver o problema conjugal. O alimento talvez dê prazer. E aí vai dar prazer para ele e vai fazer com que ele transitoriamente tenha uma fuga do real problema. Não estou falando que o alimento ele é uma droga, mas ele está sendo utilizado nesse meu exemplo como, por exemplo, o sujeito que está com problema e vai lá e fuma maconha, fica embriagado, utiliza drogas sintéticas, ou busca jogos, ou busca qualquer outra forma de prazer para tentar resolver um outro problema. E aí não vai resolver. De fato, não vai resolver. É a mesma coisa que eu falo o seguinte: eu estou com um problema no meu carro, está faltando água no radiador. Aí eu vou lá e boto mais gasolina. Não vai resolver o problema. Vai ser bom para o carro colocar mais gasolina? Vai, porque aí ele vai ter mais autonomia e tal. Mas o problema real não foi modificado, não foi tratado, não foi lidado. Às vezes a gente não tem nem a solução, o problema ele não vai ser solucionado, mas eu preciso lidar. Aí voltando lá no que a gente viu na outra apresentação, como eu interpreto o problema que eu estou vivendo? Talvez a solução esteja na maneira como eu interpreto esse problema, e não no alimento que eu estou consumindo. Mas, de fato, eu escolhi esse alimento, aí eu volto lá naquelas 3 perguntas, eu planejei o consumo desse alimento por algum motivo. Escolhi esse alimento por algum motivo. E comi uma certa quantidade desse alimento por algum motivo. Então, provavelmente vocês estão pensando no quadro de compulsão alimentar, em que o sujeito ele vai escolher um alimento para lidar com um problema. Ele escolheu esse alimento porque ele tem um problema, que não é o alimento, é um outro problema, por exemplo, sei lá, um problema conjugal, né? Um problema no trabalho, um problema na faculdade, um problema em qualquer outra esfera da vida. Aí ele escolhe um alimento que lhe dá prazer e ele come aquele alimento numa quantidade alta que vai lhe dar muito, muito, muito prazer e vai fazer com que ele transitoriamente esqueça daquele problema ou deixe de pensar ou deixe de lidar com aquele problema. E aí a gente tem de novo aquelas 3 questões que apontam para a gente um desequilíbrio e que a resolução não está na alimentação. Está no que ele está buscando como estratégia para resolver os seus problemas ou obter prazer, né? Então, a comida ela tem uma função cultural, mas ela tem uma função simbólica muito grande. E para cada pessoa, ela vai ter uma representação e um simbolismo diferente, né? Então, quando a gente pensa no alimento, na alimentação, na comida e tal, isso ficou claro. Agora, um outro conceito importante para a gente são as práticas alimentares. O que é a prática alimentar? A prática alimentar é aquilo que está lá antes do consumo efetivo do alimento. Está no meu planejamento. Começa lá atrás, começa no meu planejamento.
começa na minha seleção, começa no preparo do alimento, para aí sim chegar no consumo e no significado social e emocional dessa alimentação. Então, uma coisa é o comportamento alimentar e outra coisa é a prática alimentar. Se eu cair, eu vou ligar direto no celular, porque a minha bateria está acabando, eu não sei onde está o fio. Não. Então, comportamento alimentar é diferente de consumo alimentar. Está intimamente associado aos processos de pré-ingestão. Com quem, como, qual comida, onde, quando. São todas questões ligadas ao comportamento. O consumo é você pegar o alimento, mastigar e deglutir esse alimento. Então, vamos analisar essa figura aqui, que essa figura vai ajudar a gente a organizar algumas questões. Tá? Então, uma questão é o hábito, outra questão é o comportamento. Comportamento e hábito são questões diferentes. Então, o comportamento ele está influenciando e sendo influenciado pelos seus afetos. Da mesma forma que está sendo influenciado e influenciando a sua cognição por meio das suas crenças e seus esquemas, sua cognição. Né? Então, esses três aspectos eles estão intimamente relacionados. Eu vou ter um determinado comportamento baseado no meu afeto, mas também baseado na minha escolha. Escolhi comer o bolo. Por que eu escolhi comer o bolo? Escolhi comer o bolo por conta dos meus afetos. Então, eu cognitivamente, baseado nas minhas crenças, baseado nos meus conhecimentos, eu tenho esse comportamento. Tá? Isso é um comportamento. O hábito é algo que se torna praticamente automático. Ele pode derivar de um comportamento que surgiu a partir de uma reflexão, do estabelecimento de uma estratégia, ele é repetido e de forma praticamente automática ele acontece, gerando um hábito. Perceberam a sutil diferença aqui? Todos os dias eu como pão com manteiga, queijo e presunto. Você pensa aí no seu de jejum. Ah, não. Todos os dias eu como frutas com granola e iogurte. Chega um determinado momento em que talvez você nem reflita sobre aquilo. E você tem aquilo dali como um hábito. Às vezes a gente nem está com fome, mas a gente come assim mesmo por um hábito, ou seja, a recorrência, a frequência repetida daquele evento faz com que a gente repita aquele comportamento mesmo sem ter a fome como um dos principais iniciadores desse comportamento. Então, a atitude alimentar, ela tem 3 aspectos importantes aí. É o afetivo, o cognitivo e o volitivo. O volitivo é o desejo. Né? Então, o afetivo, sentimentos e emoções geradas pela alimentação. Cognitivo, a crença e conhecimentos sobre esses alimentos, ou seja, aquilo que eu cognitivamente escolho. E o volitivo que são aqueles desejos coerentes com cognições e afetos. Sérgio, espera aí, você está falando de desejo? Lá na aula passada, na semana anterior, você falou sobre desejos da ótica da psicanálise. Então, se a gente trazer a psicanálise para cá, a gente vai ter o desejo como algo vindo lá do íntimo, do inconsciente, lá do id. Agora, se eu pensar o desejo do ponto de vista comportamental, isso está alicerçado, isso está baseado no meu histórico, na minha experiência de consumo, nas minhas crenças anteriores, que fazem com que surja aquele pensamentozinho que me diz assim, ó, seria bom comer tal coisa.
seria bom comer o bolo da mamãe. Então, esse é o desejo. Independente se você vai pensar do ponto de vista da psicanálise ou da terapia cognitiva. O desejo ele vai vir de algum lugar, seja do seu íntimo, seja das suas experiências. Não importa a maneira que você está interpretando o desejo. Em algum momento você vai ter esse desejo surgindo. Esse desejo ele vai ser analisado pelo seu cognitivo ou pelo seu ego, pelo seu eu, né? Levando em consideração as interações dos sentimentos e emoções geradas pela alimentação. Isso é a sua atitude alimentar. A sua atitude alimentar ela é baseada nesses 3 aspectos: crenças, pensamentos, sentimentos, comportamentos e relacionamento com os alimentos. Tudo bem? Dúvidas? Tá. E aí surge essa questão. Como que eu vou mudar a atitude alimentar sem considerar a sua totalidade? A gente vai finalizar a aula com esse questionamento. Pensa no seguinte: se ao longo da graduação eu aprendo diversas técnicas de cálculo de dieta, de análise de composição corporal, de prescrição de dieta, concorda comigo que eu estou trabalhando com a informação? Trabalhando com informação. Estou trabalhando com conhecimento. Estou trabalhando com cognição. Mas ainda existem outros 3 aspectos, sendo que dentro da cognição, só falar, só transmitir a informação não extingue todo o aspecto cognitivo da alimentação. Então, eu tenho certeza, porque eu já atuei muito dessa forma, que existe até mesmo uma certa ignorância. Ignorância do ponto de vista literal. Quando eu ignoro outros aspectos, né, eu deixo de considerar, eu estou tendo uma atitude de fato ignorante. Quando eu pego, por exemplo, abro minha gaveta e puxo uma dieta pré-estabelecida e dou na mão do paciente, eu estou dando informação para ele. Pode ser uma informação de extrema qualidade, com base científica, muito bem calculada, mas eu só estou dando informação. Só que o meu objetivo é mudar a atitude alimentar dele. Como é que eu vou mudar a atitude alimentar, que ela é composta por 3 aspectos, se eu só estou trabalhando com um e nem trabalhando com um na sua integralidade, que é a parte cognitiva? Entendem a reflexão que eu estou fazendo junto com vocês? Se eu desconsiderar os desejos que ele tem, pode ter certeza, em algum momento, essa dieta vai deixar de funcionar. Se eu deixar de considerar todas as questões afetivas, tem muita chance de eu falhar também. Tudo bem? Dúvidas, turmas? Perguntas? Sem dúvidas, por enquanto. Sem dúvidas. Eu vou deixar essa reflexão para vocês ao longo da semana. Né? Toda semana a gente fica com uma reflexão. Né? Então, a reflexão que a gente vai ter é essa. Como é que eu vou mudar um comportamento meu, e não precisa ser da nutrição, né? Se eu considerar somente a parte intelectual, se eu não considerar meus desejos e meus afetos em relação a esse comportamento? Pense em qualquer comportamento que vocês tenham vão surgir ao longo da semana. A forma como você lida com o trânsito, a maneira como você se alimenta, a maneira como você estuda, a maneira como você se relaciona. A informação para mudança talvez seja muito fácil de encontrar. Talvez até o Google te diga. Mas como que eu vou mudar isso sem levar em consideração a parte afetiva e dos desejos, a parte volitiva, o volitivo?
Tá? Galera, ficando com essa questão, eu deixo essa reflexão ao longo da semana para vocês. Semana que vem a gente se vê às 7h30 da manhã, tá? Seguindo com essa apresentação e já entrando em transtornos alimentares. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Vou disponibilizar as gravações para vocês lá pelo grupo do WhatsApp também. Dúvidas, perguntas? Galera. Tchau, professor.